Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu vou falar sobre a frequência mais poderosa do mundo. E você sabia que está na Bíblia essa revelação, esse segredo? Você sabia disso? O que eu vou fazer uma metáfora aqui com um rádio? Porque eu coloquei a questão da frequência, o hertz. E esse hertz, para você entender, o nome se diz isso. Eu vou colocar um exemplo, uma metáfora. O rádio, ele converte os sons em sinais elétricos, que são transformados em ondas eletromagnéticas por um transmissor enviado pelo ar, via satélite, para você entender. Por isso que é chamado frequência. A FM nada mais é que a frequência modulada e a AM, amplitude modulada. Isso se chama vibrações sonoras. A comunicação pelo rádio é sonoro, baixa ou alta. Para você entender, antigamente os nossos avós eles ouviam futebol pelo rádio, notícias e até música pelo rádio. E por isso que eu fiz essa introdução, para você entender que essa frequência tem que estar limpa, não pode estar chiando. Você já imaginou, você já mexeu com rádio? Pergunta para o seu avô ou você mesmo, quando você vai mexer no rádio, não tem que estar limpo, não pode estar chiando, você tem que estar ouvindo certinho a voz, quem está transmitindo aquela mensagem, aquela notícia, aquela emoção do futebol, do jornal, o que for. Tem que estar viva, né? Já regular assim, tem que estar limpa aquela frequência do rádio. E por que eu estou falando sobre isso? Que a Bíblia fala muito bem sobre isso. O nosso mestre, Jesus, ele fala sobre essa frequência que fica limpa, que fica perfeita. A frequência mais poderosa do mundo. Ele nos ensina. O próprio mestre, Jesus. Olha só o que está na sua palavra. Marcos 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem orava, Alessandro? Jesus. A frequência mais poderosa do mundo é a oração. E o nosso mestre, Jesus Cristo, sempre nos ensinou a orar. E ele orava de madrugada, ele orava em qualquer lugar. E até mesmo antes de ser entregue à cruz, à morte de cruz, ele no jardim do Getsemane, ele orava. Olha só o que está escrito lá. Mateus 26, capítulo 26, versículo 39. Olha só. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando. Jesus estava orando, meu irmão, antes de ser entregue à traição de Judas. E dizendo, meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Então Jesus orava sempre. E ele continua. No versículo 40 fala assim, ó, e voltando para os seus discípulos, achou adormecidos. O discípulo estava dormindo. E disse a Pedro, então nem por uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E segunda vez, Jesus orou, versículo 42, dizendo, meu Pai, se for possível, afaste cálice de mim, para que eu não beba, mas que faça a tua vontade. E voltou outra vez e encontrou os discípulos adormecidos, dormindo. E deixando de novo o seu discípulo, ele foi orar. E ele continuou orando. Por que eu estou falando isso aqui? Jesus, durante a sua vida inteira, ele orou. De madrugada. E durante, para ser entregue. Aqui, meu irmão. Para ser entregue aos soldados, para ser crucificado. Ele estava orando. Ele continuou orando. 3 vezes ele orou. Várias vezes. E durante a sua crucificação, ele fala, olha só, vou ler para você.
Lucas capítulo 23, versículo 34. Ele crucificado, meu irmão, ele falou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Jesus estava orando para Deus perdoar aqueles que estavam crucificando Jesus. Como é tremendo, né? Olha só agora Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Eu termino com Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. O que Jesus está demonstrando? A frequência, a constância, o que ele fazia. Que a gente, precisamos aprender com Jesus. Essa é a frequência mais poderosa do mundo, a oração, o diálogo com o próprio Deus. Ele falava com Deus todos os dias, meu irmão. Até durante a sua morte, durante a sua crucificação, ele falava com Deus. E nós, às vezes, está passando por uma situação, não oramos. E, na verdade, quando está tudo bem, aí que a gente não ora mesmo. E Jesus ensinou. Ele orava direto. Ele tinha uma frequência de orar. E essa frequência eu quero passar para você aqui. Esse ensinamento de Jesus, essa é a maior frequência poderosa que existe no mundo. É a oração, é o diálogo com o Pai, com o Todo-Poderoso. Como você vai ter um diálogo com o próprio Pai, uma intimidade com Deus, se você não conversa com Ele? Você não tem essa frequência de conversar, essa constância, essa intimidade. Tem que ter essa intimidade, meu irmão. Tem que ter essa frequência. Essa frequência aqui, não é que muitos dizem aí não. A frequência do amor, a frequência não sei o quê. Você tem que fazer isso. Não, a frequência, o que Jesus nos ensina é estar orando sempre, meu irmão. Orando sem cessar. Jesus já falou nessa palavra. Ora sem cessar, ele sempre orava. Sendo crucificado na cruz, ele orava: perdoa, Senhor, porque não sabe o que fazem. E antes da sua entrega à cruz, a ser julgado, Judas entregar ele, trair ele, e ele orava, e os discípulos dormindo. Olha só que mensagem profunda. Os discípulos estavam dormindo, e ele estava orando, continuava orando: vigia, ora comigo, ora comigo. Essa é a frequência que você tem que ter, todos os dias da sua vida. Um hábito, uma intimidade de orar. Você pode conectar uma rádio. E eu posso ter certeza com você, se o rádio não tiver uma frequência boa, o som, os sinais eletromagnéticos no seu carro ou na sua casa não tiver legal, não tiver limpo, eu tenho certeza que você vai tentar conectar essa frequência nesse rádio para ouvir a voz da pessoa que transmite uma notícia, alguma coisa, com mais atenção. Eu tenho certeza disso. Você imaginou com Deus? Se você tiver a frequência de estar orando com Deus todos os dias, você acha que a conexão com Deus não vai estar limpa? Não vai estar cristalina como água? Você vai ouvir a voz de Deus sem interferência? Você imaginou isso? Você colocar numa rádio e tiver interferência, você imaginou? Você até desliga o rádio. Os sinais sonoros, não tá legal. Eu não tô ouvindo bem essa rádio, vou desligar. Você imaginou com Deus? Se você estiver na frequência certa, conectada com Deus, que é a oração, Deus vai te ouvir. Ter certeza. Ele te ouvindo, você conectando com a frequência poderosa que é a oração para Deus e com Deus, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e vai ter resposta. Meu irmão, eu já tive resposta de Deus em várias coisas e Deus me ouviu, mas eu estava na frequência, não nos sinais sonoros da rádio, FM, AM, não.
Eu estava na frequência correta, na frequência da oração. E Deus me respondeu. E Deus trouxe milagres extraordinários, sinais e maravilhas na minha vida. E ainda traz até hoje. Então, fica nessa frequência. A frequência mais poderosa do mundo é a oração. É o diálogo com Deus. Fale com seu Pai, que Ele te ouvirá. E não vai ter nenhuma interferência para te impedir de você receber a sua bênção. Fique com Deus. Até a próxima.